Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática para Crescer. Nesse vídeo a gente vai introduzir um conceito que relativamente é conhecido de vocês, que são as sequências matemáticas. Essas sequências, elas são trabalhadas com uma frequência muito maior do que a gente calcula ou estuda na escola, mas você sempre está vendo elas aí em dias normais. É muito comum, por exemplo, você assistir um vídeo. O vídeo, ele é feito de uma sequência de fotografias que passa com uma velocidade considerável para que você consiga absorver uma informação. As sequências que a gente vai estudar na matemática, elas são sequências que a gente pode estabelecer uma relação ou não entre os números que vêm anteriormente e os próximos. A gente pode estabelecer esses números, estudar esses números, baseado numa lei de formação dessa sequência. E é isso que a gente vai estudar aqui hoje. Okay? Você é novo no canal Matemática para Crescer, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final, deixa seu like e vamos tentar aprender um pouquinho mais sobre essa sequência junto. Ok? Vamos lá. Definição. A sequência nada mais é do que dois conjuntos de elementos, onde você tem o primeiro conjunto que vai estabelecer a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo, e o segundo conjunto de elementos, que são aqueles elementos que vão ocupar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante dentro dessas posições. Por exemplo, num filme, você tem o rolo de filme, ou tinha o rolo de filme antigamente, e cada imagem era colocada dentro daquele filme de forma que parecesse e fosse colocado numa ordem, e essa ordem criasse uma informação, que era o filme que a gente assistia. É por isso que alguns filmes antigamente eles eram feitos por fotografias estáticas, e essas fotografias, quando você mudava um pedacinho da imagem e colocava numa sequência, você chegava numa composição com várias imagens que tinham que ser colocadas em ordem, e essas imagens colocadas em ordem eram exibidas no cinema. Essa sequência de imagens gerava o filme. Essa sequência, ela tem uma lógica. Se você botar imagens aleatórias ali, você vai precisar de uma explicação do porquê que aquelas imagens estão ali em ordem totalmente aleatória. Mas para a matemática, a gente vai estudar essa sequência com números em ordem que obedeçam a uma lei, que obedeçam a uma fórmula de relacionamento entre elas, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos de sequências que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Por exemplo, a ordem dos meses, dos dias da semana, a ordem dos números naturais, que você tem lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, que são 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Ordem dos números pares. E aqui, por último, a ordem dos números onde ocorreram Copas do Mundo, por exemplo, e ocorre de 4 em 4 anos, junto com as eleições aqui no Brasil, que também ocorrem de 4 em 4 anos, ok? Então aqui a gente tem alguns exemplos de sequência, e você tem dois conjuntos. O primeiro conjunto é o da ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. E o segundo conjunto é o elemento correspondente. Por exemplo, na primeira sequência que você tem aqui, você tem lá março, abril, maio. Primeiro termo dessa sequência seria janeiro, segundo termo dessa sequência seria fevereiro, o terceiro termo, março, quarto, abril, quinto, maio. É óbvio que se eu mudar as regras dessa sequência, eu vou mudar também os elementos que estão ali dentro. Eu poderia pegar, por exemplo, só os meses que começam com a letra M. E aí eu teria uma redução no número de termos e uma mudança na minha ordem, tá? A mesma coisa aconteceria com os dias da semana, com os números que eu tenho aqui em ordem crescente. Eu poderia, por exemplo, nos números pares, eu poderia separar dos números pares aqueles que são múltiplos de 3. E aí eu teria uma redução desses números aqui, né, na minha sequência.
ok? Então vamos lá. Toda sequência ela depende dessa ordem, dessa relação entre a ordem que eu estou estabelecendo e a posição daquele número. O que ele significa para aquela sequência? Continuidade. Essas sequências que a gente vai estudar na matemática, elas podem ser definidas como parâmetro, usando a continuidade como parâmetro entre finitas e infinitas. Sequências finitas são aquelas que têm um número específico de termos. Por exemplo, meses do ano, eu só tenho 12 meses, então ela tem um número finito de elementos dentro daquela sequência. Um exemplo que está aqui, por exemplo, números primos de 0 a 20. Tenho 2, 3, 5, 7, o 11, o 13, depois do 13, 14 não, 15 não, 16 não, 17 e 19. São os números primos que eu tenho de 0 a 20, certo? É uma quantidade finita de números primos. Agora, infinitas, eu tenho, por exemplo, os números múltiplos de 6. Eu tenho uma regra para que o número seja múltiplo de 6. Essa regra para a gente não interessa agora. Mas essa regra ela vai permitir chegar num número infinito que seja múltiplo de 6, tá? Eu posso pegar qualquer número que seja múltiplo de 2 e de 3 simultaneamente, automaticamente esse número vai ser múltiplo de 6 e eu tenho uma quantidade infinita de termos para essa sequência. Outro exemplo aqui de sequência que são... Outros exemplos de sequências que são finitas e infinitas. Divisores do número 10 positivos. Quais são os divisores do 10? São os números que vão de 0 a 10, que você pode dividir o 10 por eles, e o resultado dessa divisão dá o número inteiro, que é o caso do próprio 10, o 5, o 2 e o 1. Lei de uma sequência. As sequências que interessam a matemáticas são aquelas que têm uma lei de formação, como eu falei. Existe uma regra que você consegue identificar ela, tanto olhando para os números, quanto verificando uma lógica atrás daquela sequência, que você vai conseguir determinar quais são os termos que vêm antes e depois de um determinado número. Essa lei da sequência é uma função que relaciona o primeiro grupo da ordem com o segundo grupo dos elementos daquele conjunto, tá? Essa lei, a gente vai identificar ela por recorrência. O que é recorrência? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que funciona essa recorrência, tá? Vamos supor que eu tenha aqui os números... Está desenhando já. 2, 4, 6, 8. Esses elementos aqui estão formando uma sequência. Vou diminuir um pouco a espessura da caneta, que ficou muito grossa. Tá? Esses números aqui estão em uma sequência. A recorrência é o que vai me permitir identificar qual é o termo, qual é a relação entre cada um desses termos aqui e chegar na lei de formação dessa sequência. Para eu chegar na lei de recorrência, eu preciso identificar quem são cada um desses termos, qual é a posição deles e qual é a relação que existe entre eles de forma geral. Para isso, a gente costuma, na sequência, usar um termo para identificar cada um deles. Esse termo seria o seguinte, ó, a gente usa a letra A e o número 1 para identificar o primeiro termo, a letra A e o número 2 para identificar o segundo termo, a letra A e o 3 para identificar o terceiro, a letra A e o 4 para identificar o quarto, e dentro da sequência, quando a gente não sabe o número, quer generalizar essa relação, a gente usa o N. Tá? Tô parecendo um R, mas é N. Então, a minha sequência, ela vai ter essa aparência aqui. Sempre vai ser assim? Na ordem, sempre vai ser assim. Eu tenho o primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto e o enésimo termo, que é o termo que eu não conheço, não sei quanto é, ou não sei qual é a posição que ele está.
E eu vou usar sempre ele quando eu quiser trazer uma informação de forma generalizada, ok? E aí, baseado nessa posição, eu consigo estabelecer, a partir daqui, olhando para essa sequência, uma relação entre o terceiro termo e o quarto, ou o quarto termo e o segundo. Eu consigo estabelecer essa relação. Mas para isso a gente tem que usar a sequência a nosso favor e a lógica também dentro dessa possibilidade. Quando você for chegar numa situação dessa, quiser descobrir qual é a relação entre um termo e o outro, você precisa que a relação entre os dois primeiros termos, reduzir um pouquinho aqui a espessura da caneta, a relação entre os dois primeiros termos, entre esses dois, seja válida também para o segundo e o terceiro e também para o terceiro e o quarto. Se ela não for válida para qualquer um deles, eu cometi algum erro. Então eu preciso voltar naquilo que eu estou fazendo e tentar identificar novamente. Ok? Então vamos fazer isso. Vamos olhar para essa sequência aqui e verificar o que relaciona, ou qual é a relação entre cada um desses termos aqui. Vamos tentar identificar o primeiro termo. Ó, A1 ele é igual a 2. Beleza. A2 é igual a 4. Mas se eu estou no A1 e quero chegar no A2, eu posso ter uma relação entre eles, como eu posso ter uma relação do tipo assim, ó, 2 vezes 2, certo? A primeira relação seria 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. A segunda relação, a terceira, desculpa, seria 2 vezes 3 é 6. Ok, beleza, Rafael, eu entendi e tem um padrão aí. Vamos verificar se isso serve para o 4? A4 igual a 2 vezes 4 é 8. Essa sequência é exatamente a sequência que eu estou trabalhando lá em cima. 2, 4, 6 e 8. O que isso quer dizer para a gente? E o número dentro da minha sequência, ele depende da seguinte situação. Um número qualquer vai ser encontrado multiplicando 2 por aquele número que eu não sei quanto é. Então, se esse número aqui, n, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu me empolguei. Se o n for igual a 4, então o próximo número da minha sequência vai ser a 4 igual a 2 vezes o 4. Então, a 4 é igual a 2 vezes o 8. E assim eu cheguei, 2 vezes o 8, não, né? 2 vezes 4, que é igual a 8. Beleza. A lei que regulamenta essa função, então, ela vai ser a seguinte. A n é igual a 2 vezes o n. Essa lei ela é válida para qualquer situação? É válida para essa relação aqui tranquilamente. Isso significa que eu posso identificar qual é qualquer termo substituindo o n pelo número da posição que eu quero? Sim. Através dessa fórmula, observando o que está acontecendo nessa sequência, eu consigo estabelecer uma relação de forma que eu chegue em qualquer número que pertence a essa sequência ali. E eu vou usar isso sempre que for possível. Tá? Então, eu vou analisar o que está acontecendo com cada termo para tentar chegar nessa relação aqui que me permite determinar qualquer valor daquela sequência, qualquer termo daquela sequência. Eu vou apagar essa daqui e vou tentar trazer outra sequência para a gente. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem identificar essa sequência aqui, ó. 1, 4, 9, 16, 25. Agora eu tenho 5 termos, mas a relação para identificar, a forma para a gente identificar é a mesma, tá? O primeiro termo, A1, é igual a 1. O segundo termo, A2, é igual a 4. O terceiro termo, A3, é igual a 9. O quarto termo,
A4 é igual a 16 e o quinto termo é igual a 25. Olhando assim, né, não segue uma sequência lógica que a gente consiga identificar de cara. Será? Porque pensa só, se eu tentar somar o primeiro, se eu tentar pegar a diferença do segundo termo para o primeiro, essa diferença aqui é 3. Essa diferença aqui é 3. Se eu pegar a diferença do segundo para o primeiro, essa diferença aqui já é 5. Se eu pegar a diferença daqui para cá, é quanto? Essa diferença daqui para cá vai dar 16 menos 9, que dá 7. E essa diferença daqui para cá? Tá dando quanto? 25. Aqui tá dando 9. Opa, tem uma relação aqui? Tem. Mas não é essa relação que a gente vai usar. A relação que você está observando aqui, ó, você pode pensar o seguinte. Esse número aqui, ó, o 4, é o anterior a ele mais 3. O 9 é o anterior a ele mais 5. Mas como que está aumentando esse número de cima aqui? Então, a gente tenta fazer o seguinte. Vamos tentar ver outra coisa. Se eu pegar a n e substituir o n no lugar do número de baixo e elevar ele ao quadrado, atende essa relação? Ó, 1, se eu colocar A1 e botar no lugar do n 1 e elevar ao quadrado, dá 1. A2 e colocar aqui 2 ao quadrado, dá 4. Vamos lá, essa relação me atendeu, hein? Vamos ver se ela vai chegar no final. A3 igual a 3 ao quadrado. Que bom que eu falei 3. 3 ao quadrado igual a 9. Essa relação serviu para os 3 primeiros. Se essa relação serviu para os 3 primeiros, então ela deve servir para todos os outros. Então, A4 vai ser 4 ao quadrado é 16. O problema maior que a gente tem nas sequências é identificar qual relação que é válida para isso. O próximo número da sequência, vamos tentar terminar aqui, ó, A5 seria igual a 5 ao quadrado, que é 25. O próximo número imediatamente na sequência seria A6, que é igual a 6 ao quadrado, que é 36, certo? Se eu botar o 36 aqui, né? 36. Qual é a relação? Daqui para cá deu 11. Será que essa relação ela é válida para qualquer situação ou a relação do quadrado é a mais simples de garantir que ela sirva para todos eles? Pensa aí, tenta fazer a conta, tenta chegar aqui no próximo número. O próximo número depois do 36 seria o 49. Tenta ver se essa relação aqui, ó, se eu estou somando sempre um número ímpar mais 2. Ímpar mais 2 em cima. Tenta ver se essa relação serve. Para mim, a mais simples é a mais válida, que nesse caso aqui é a n igual a n ao quadrado. E com isso eu consigo chegar de forma mais simples em qualquer termo. Se você conseguir chegar nos próximos 3 termos da sequência fazendo isso, ó, tentando refazer essa sequência aqui, ó, eu teria que somar 13. Vamos ver se vai dar certo. 36 mais 13 dá 49. O próximo aqui eu teria que somar quanto? Eu teria que somar 15, né? 49 mais 15 dá quanto? 49 mais 10 dá 59, mais 5, 64. Faz o teste aí, vê se isso vai valer para todos e tenta estabelecer uma relação entre, do jeito que foi feito aqui em cima, e coloca ela nos comentários. Coloca ela nos comentários para ver se todo mundo concorda com você, tá? Mas a relação que eu queria chegar nessa recorrência aqui seria essa. A n é igual a n ao quadrado, n ao quadrado, onde n é o número que eu vou substituir, e assim eu vou encontrar o resultado para aquele termo. Então, o primeiro termo vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Segundo termo, 2 ao quadrado, que é 4. Terceiro termo, 3 ao quadrado, que é 9. E assim sucessivamente. Ok? Vamos só ajeitar um pouquinho aqui a tela e vamos fazer o caminho contrário.
tá? Nesse caso, eu te dei a sequência e mostrei como chegar na fórmula. Agora eu vou te dar a fórmula e vou tentar chegar na sequência. Agora, eu tenho uma fórmula que vai me dar qualquer termo de uma sequência, ok? Qualquer termo de uma sequência. Essa fórmula aqui, ela serve para identificar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, qualquer termo daquela sequência. Só que aí observa o seguinte, as pessoas, né, chegam numa determinada época da vida delas, elas esquecem que sequências não são só PA e PG. Existem outras sequências que a matemática também estuda. Essa daqui é o caso delas. A PA e a PG são casos específicos de situações específicas que a gente vai estudar nos próximos vídeos. Então, se você está assistindo o vídeo, chegou até aqui, fica atento, porque nos próximos vídeos a gente também vai falar sobre esses assuntos, ok? Explicando ali quais são as regras, quais são as leis, quais são as fórmulas que a gente utiliza na PA e na PG, e também resolvendo questões que caíram no Enem e outros concursos sobre esses assuntos. Vamos lá. Então temos aqui a n igual a 2n mais 7. Se eu quiser saber qual é o primeiro termo, eu vou trocar o n por 1. Trocar o n por 1. Quem vai ser o primeiro termo? Vai ser A1 é igual a 2 vezes 1 mais 7. 2 vezes 1 é 2, mais 7, 9. A2 vai ser 2 vezes 2 mais 7. 2 vezes 2, 4, mais 7, 11. Então, montando a minha sequência aqui, a minha sequência começaria com 9. O próximo termo aqui seria 11, certo? E aí, vamos lá. A3 seria igual a 2 vezes o 3 mais 7. 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu tenho 6 mais 7, 13. Próximo termo, 13. Perceba que, falei 13 e virou 15 ali, não sei porquê. 13. E daqui para frente essa sequência continua. Eu posso chegar em qualquer termo, né, através dessa forma. Isso é a nossa recorrência. Identificar a lei que trabalha, que forma aquela sequência de uma forma que, usando a fórmula daquela sequência, tá? Eu acredito que ficou claro. Caso você queira, você pode escrever outra fórmula aqui, substituindo o 2 por 3 e o 7 por 5. E aí você vai ver que vai mudar totalmente o resultado que você vai ter nessa sequência, ok? Vamos lá, vamos tentar resolver esse exercício para a gente encerrar essa aula aqui e a gente vai, num próximo vídeo, mostrar para vocês como funcionam as regras e quais são as aplicações da PA e da PG. Escreva os 6 termos iniciais das sequências dadas pelas seguintes fórmulas de recorrência. Então, eu tenho o primeiro termo, que é o A1 igual a 4, e AN igual a N menos 1 mais 2. Então, vamos começar aqui com o seguinte. Essa sequência, o A1 eu já sei quanto é 4. Quanto vai ser o A2? O A2 vai ser igual a 2 menos 1 mais 2. Ou seja, o termo anterior, certo? Quando eu digo AN menos 1, é o termo anterior. Se o N é 2, então eu tenho A2 igual a A1 mais 2, certo? Então, o segundo termo vai ser 4, que é o primeiro termo, mais 2, certo? E aqui, observem o seguinte, ó, ele coloca uma regra onde o N tem que ser maior ou igual a 2, tá? Ele diz que a sequência A1 é igual a 4 e a N é igual a N menos 1 mais 2 para todo. Esse Azinho de cabeça para baixo aqui, na matemática, significa para todo. Para todo N maior ou igual a 2. Então, só vou usar os números
maiores ou iguais a 2. E lembrando que esse n aqui, ele sempre vai ser um número inteiro, tá? Não vai ter n igual a, sei lá, 5,2. O n sempre vai ser um número inteiro porque ele traz a ideia de uma posição. Então, seja primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Não tem como ter primeiro e meio, não tem um número e meio de posição, tá? Então, vamos lá. Quem seria o A3? O A3 seria o A2, que é n menos 1, mais 2. Então, o A3 seria igual ao A2, que é 6, eu não coloquei a resposta aqui, certo? 6, que é o A2, mais 2. Então, aqui eu tenho 8. O A4, quem seria o A4? Ele seria o A3 mais 2. O A3 não é 8? Então, vai ficar 8 mais 2 é igual a 10. Então, se você identificou o primeiro, 4, o segundo termo, que é 6, o terceiro termo, que é 8, o quarto termo, que é 10, o próximo termo vai sair mais tranquilo, né? Vamos ver aqui, ó. A5 vai ser igual a 10, que é o A4, mais 2. Isso é igual a 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5. O A6 é igual a 12, que é o A5, mais 2. 12 mais 2, A6 é igual a 14. Então, tá aqui. 14. Esses são os 6 primeiros termos daquela sequência. Vamos para o segundo. Ó, B1 é o primeiro termo, é menos 3. E Bn é igual a Bn menos 1 elevado a n, para n maior ou igual a 2. Então, mesma regrinha lá de cima. Vamos tentar identificar eles aqui agora. Vamos usar uma cor diferente para a gente resolver. O primeiro termo vai ser menos 3. Rafael, mas você falou que era para usar só A1, A2, A3. Então, o B1 ele está cumprindo a mesma função do A. É a mesma função. Então, não vai fazer diferença na letra em si. O que vai fazer diferença é você entender que essa relação aqui de A1 e B1 são sequências diferentes, onde B1 é o primeiro termo da segunda sequência, B, e A1 é o primeiro termo da primeira sequência. Então, a minha segunda sequência começa com menos 3. Vamos para o próximo termo. Quem seria o B2? Ele seria B2 menos 1, que é o B1, certo? B1 elevado a n. Quanto é o n? 2. Então, você teria B2 igual a B2 menos 1, que é menos 3, elevado ao quadrado, tá? Menos 3 elevado ao quadrado dá 9 positivo. Então, já temos o segundo termo da minha sequência. Vamos para o terceiro. B3 seria igual a B3 menos 1 elevado à terceira, certo? B3 menos 1 elevado à terceira. O n agora é 3, então substitui o n por 3. Então, B3 vai ser igual a 3 menos 1 é B2, certo? B2 elevado à terceira potência. Quem é o B2? O B2 não é o 9? Então, B3, desculpa, vai ser igual a 9 elevado ao cubo. 9 elevado ao cubo é 729. Ok? Então, vamos lá. B4. B4 vai ser igual a B3 elevado a 4, certo? Então, teria 729 elevado a 4. E perceba que aqui, ó, a partir do primeiro termo, eu já não tenho mais como ter um número
negativo. Essa sequência aí, vamos lá. B3. Quem é o B3? Foi o número que a gente acabou de calcular, que é 729, certo? 729 elevado à quarta potência. B4 é igual a 729 elevado a 4. Quem seria o B5, então, Rafael? Eu não preciso elevar esse número aqui. Vamos lá. O B5, ele seria igual a B4 elevado a 5. Olha como é que vai ficar mais bonito isso na forma de potência. Mais bonito do que o número escrito ali, porque é 729 já é um número alto. Para elevar ele ao quadrado. Elevando a quarta potência, então, vai ficar muito maior. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever o B4 aqui, que é 729 elevado à quarta potência. Não ficou legal aqui não. Deixa eu apagar e fazer lá em cima. Vamos lá. Vou fazer aqui em cima, no cantinho aqui do lado de fora, para vocês entenderem, tá? E aqui a gente vai entrar na matemática. Toda matéria que você aprende em matemática, ela sempre tem a possibilidade de relacionar a outra. Então a gente vai usar isso daqui para aproveitar as propriedades de potência. B5 é igual a B4 elevado à quinta potência, tá? Então B5 vai ser igual a B4, que é 729 elevado à quarta, elevado à quinta. Então, B5 vai ser igual a 729 elevado a 4 vezes 5. Né? Propriedade de potência, potência da potência, nesse caso, a gente multiplica os expoentes. B5 é igual a 729 elevado a 20. Ok? Quem seria o B6? B6, que é o sexto termo, seria o mesmo 729 elevado a 20 vezes 6. Então, seria 729 elevado a 120. Ok? Então, aí a gente tem os 6 termos daquela sequência. O primeiro termo é menos 3, certo? O segundo termo é 9. O terceiro termo, 729. O quarto termo deu 729 elevado à quarta potência. O quinto termo, 729 elevado a 20. E o sexto termo, 729 elevado a... Cadê? Elevado a 120. Ok? Então, esses são os 6 primeiros termos daquela sequência. Eu poderia reescrever ele numa outra forma, reescrever essa sequência num formato todo baseado no primeiro termo, tá? Isso, se vocês quiserem, eu faça, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer isso mais para frente, ok? Então, nesse vídeo a gente deu uma introdução rápida ali, nem tão rápida, né? Deu uma introduçãozinha ali sobre sequências. Lembre-se, você está acostumado a ver sequência quase que todo dia. A única coisa que você não tem é o trabalho de identificar qual é a fórmula para o funcionamento daquela sequência. Mas você tem visto sequências todo santo dia, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, parabéns pela sua dedicação, obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, que vai ajudar a gente, tá? E compartilhar o vídeo, caso você conheça alguém que tenha dificuldade nesse assunto e esse vídeo te ajudou, para poder ajudar cada vez mais pessoas. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.